É uma apresentação que vai repetir algumas coisas que eu já fiz aqui, tá, pessoal? Mas eu acho interessante porque a Ciene não estava aqui e para que algumas perguntas também possam ser feitas para quem ainda não entendeu o processo como um todo. Deixa eu ver. Espero que dê para todo mundo ver. Isso foi uma apresentação que eu fiz, sei lá quando, nem sei aonde e nem sei por quê, mas que era a discussão da antropologia em outras linguagens, que é um texto que eu fiz na época do GT de escrita sobre o tema da intertextualidade e do hipertexto, e que está no Iluminuras. Se vocês quiserem, é sobre as escritas, né, a questão da escrita etnográfica, podem procurar lá no Iluminuras e baixar. Esses textos eles foram escritos com a Priscila, com a Viviane, e acho que com Rafael Lopo, um deles, tá? Que era o grupo do GT de escrita. Eu mais ou menos fazia o escopo do artigo e depois todo mundo entrava com as suas ideias. São 2 artigos. E disso resulta essa possibilidade de falar numa escrita etnográfica, da grafia de uma cultura, como eu apresento essa cultura a partir de outras linguagens que não seja necessariamente a linguagem, né, da escrita e que se expressa dentro daquilo que o Chartier chama, né, o Chartier, Goudy, que trabalha com a história da escrita, que é a ideia do espaço livresco. Tá? Ou seja, é pensar outras linguagens dentro da internet, dentro da web. Tá? Aqui, eu espero que vocês estejam vendo que está mudando a tela, só me digam se sim ou se não. Mudando, sim. Tá. Aqui era como nós tínhamos, né, antigamente, o site e as formas como nós tínhamos de fazer essas escritas etnográficas em diferentes registros a partir de diferentes linguagens, tá? O Habitantes do Arroio, que continua no nosso site, que é um blog, a Memória dos Aterros, que era um site que foi um blog que a Renata começou a montar, porque ela estava querendo trabalhar com os aterros, e a gente estava, na época, trabalhando com a memória dos aterros, mas foi um blog que não foi muito para frente. O livro do etnógrafo, que esse é um blog que ainda está dentro do site do BIEV, que eu aconselho a entrarem lá dentro. Ele está disponível, porque esse livro do etnógrafo foi um blog criado pelo grupo da escrita, do texto. É um grupo de estudos sobre escrita. Ali dentro tem alguns roteiros de entrevista, alguns exemplos de diários de campo. Ali dentro tem roteiros de observação participante. Então, a gente fazia assim, a gente ia a campo, por isso a gente chamou do livro do etnógrafo, Flávia, em relação ao livro do artista. Era um lugar onde a gente ia progressivamente mostrando como a gente fazia pesquisa e divulgando para as pessoas que tivessem interesse nos procedimentos e técnicas da pesquisa de campo. Tá? Esse está disponível ainda, está lá, e tem trabalhos bem interessantes. Tá? Esse outro aqui embaixo foi o trabalho do Cassiano, que era da informática, e que ele pegou o Habitantes do Arroio, criou uma estrutura de consulta no Google Maps, botando ali dentro também material que era da tese do Rafa. Então, vocês vão ver que tem aqueles verdinhos, que era a pontuação, que a gente entra. Eu não sei se está disponível ou não ainda, por essas coisas de Google Maps, provavelmente, mas a gente não botou no ar. Mas ali dentro a gente clicava nesses pontos verdes e vinha vídeos e relatos de trabalho de campo, tanto do Habitantes do Arroio, quanto vocês vão ver ali no delta do Jacuí, ali, né, no arquipélago das ilhas, que foi onde o Rafa trabalhou. O que ele fez? Ele fez uma reestruturação desse Memória Ambiental Porto Alegre e ele botou ali dentro dados do Rafa e do Habitantes do Arroio, coisa do pessoal da informática. O Cassiano apresentou isso no Salão de Iniciação Tecnológica, foi super bem avaliado.
Tá? Então, isso era eu mostrando, bom, existem outras linguagens para fazer o registro etnográfico da produção, de divulgar, de sociabilizar, de tornar acessível, existe. Tá? Então, isso era o que eu estava trazendo. O que precisa para fazer isso? Uma discussão do que se chama uma gestão eletrônica de documentos. Eu não posso organizar os documentos como eu organizo e disponho dentro do espaço livresco. Eu tenho que organizar e dispor isso dentro das plataformas que eu tenho e dos programas ou dos apps que eu tenho. Tá? E então, para isso, eu tenho que pensar uma gestão dos documentos que, ao mesmo tempo, tenha por base um processo de digitalização, que os franceses chamam de numerização, outros de pixelização daquilo que são os dados das nossas pesquisas, que era a digitalização de fotografias, que era isso que o Léo fez e está fazendo, que era transpor, né, as imagens que estavam do documentário né, em DVCAM, né, para dentro da digitalização, para botar na internet. Então, implicava, na verdade, essa preocupação com o fluxo informacional desses dados etnográficos. Então, para isso, precisava a gente entender um pouco, e por isso a importância, da questão interdisciplinar, que era o pessoal da informática, ou de um programador, e tem mais, de um comunicador, porque aí não é só o problema da gestão eletrônica em termos do fluxo informacional, mas é como também a gente apresenta, ou seja, como é que tu otimiza esse acesso e esse uso na web a partir do desenho da página. Dá para entender? Bom, vão anotando perguntas que vocês queiram, tá? Então, com isso, a gente vai mostrando, né? Que, bom, aqui tinha o ponto de partida, que era o próprio Biev, essa daqui era no nosso site antigo, vocês vão ver depois, eu vou detalhar, tinha o histórico, o memorial, os projetos, os grupos de trabalho, as coleções, porque nós já estávamos pensando nas coleções, tá? Premiações, os itinerários, links, blog e outras coisas. Essa era a estrutura nossa, tá? E mostrando, na verdade, qual era a função do Biev. Então, o ponto de partida era o Biev, eram as pesquisas que vinham com diferentes formatos, com diferentes suportes e a partir de diferentes linguagens, e que tratava, né, da cultura urbana das sociedades complexas, em particular tendo foco como Porto Alegre. Tá? E pensando como era possível organizar, armazenar informação, documentos e, às vezes, por que não, estávamos pensando na época, objetos de valor histórico. Depois tiramos essa pretensão porque estava longe demais daquilo que a gente poderia fazer. Tá? E aí dizia também que não era só o Bieve, tinha outros lugares, né? Outros centros. Com isso, a gente trazia o mapa da cidade, né? Esse mapinha é bem legal, né? Porque tem os morros aqui, todos os trajetos, né? E a cidade, porque as pessoas, no geral, não tinham noção de que cidade era essa, que ela ficava perto né, do Lago Guaíba, né? Próximo à Lagoa dos Patos, que ia desembocar na Lagoa dos Patos, que tinha uma região de montanhas, e já as pessoas não têm muita noção né, de que Porto Alegre está dentro, né, desse lago. Né? E isso é uma particularidade de Porto Alegre que é interessante, porque ela não está situada no litoral. Não é uma bacia litorânea de água salgada, é uma bacia de água doce. Tá? Aqui também a gente trazia, na época, o que nós tínhamos. Vocês vejam bem, tudo isso volta de novo a estar dentro do site do Biev. Tá? Habitantes do Arroio, memória dos aterros, memória do trabalho, porque aqui a gente já estava trazendo a memória do trabalho, que era um blog que a Vivi montou e a Juliana Cavilha, Viviane Vedana, com o projeto Memória do Trabalho da Chica, e que deu origem a 2 DVDs interativos, e que tinha um levantamento, tem ainda, né? Um levantamento de teses e dissertações que trabalham com a memória do trabalho. Tinha o Clique, que também está lá agora, organizado de outro jeito. Mas esses eram links, vocês estão vendo? Nós tínhamos uma base de dados, mas tinham vários links que dirigiam as pessoas para outras formas de organizar e apresentar
esses dados das nossas pesquisas e de divulgar e, ao mesmo tempo, de organizar informacionalmente. Para cada um deles tinha uma gestão eletrônica desses documentos. E aqui estava a revista Iluminuras. Não tinha ainda a revista Fotoiconografia, só para vocês terem uma noção, tá? Aqui, só para vocês terem uma ideia, eram os grupos de trabalho. Como a gente trabalhava, né? Aqui a gente trabalhava com os workshops, que eram semanais, as reuniões nossas, né? E os ateliês. Então, nós íamos a campo, o grupo, e cada um nas suas pesquisas, ou íamos coletivamente, quando a coisa encrespava. Aqui nós temos, né, nessa parte que eu não sei se vocês estão vendo, que eu assinalei aqui um pouco mais escura aqui, né? Nós estamos na rodoviária, está a Vivi, o Rafa e a Fernanda Rechenberg. Tá? Nessa parte está o Rogério, que produziu ali os troncos velhos. Aqui estou eu operando a câmera, que foi lá o do Poeira do Tempo, que estava o Arlô também. Então, a gente tinha, aqui sou eu e o Rafa, que é o sobre a ilha do Presídio, que é que está no Iluminuras. Então, a gente tinha esses workshops, ou ia em dupla, ou não, ou iam mais, e depois, semanalmente, a gente se reunia. Né? Aqui está o Arlô, o Rafa, eu, o Flavinho estava aqui também, enfim. E depois a gente se reunia nos ateliês que estão aqui. Aí todo mundo apresentava os trabalhos, discutia. Aqui o pessoal do vídeo ia para a ilha de edição, né? Então, esse era o procedimento dos grupos de trabalho, de como eles estavam atuando. Tá? Aqui a apresentação do Olavo e da Rosana, na época, né, que era todo mundo bolsista de iniciação, todo mundo agora já é professor, pós-doc, no raio que parta. A Rosana nem aqui está em Londres, e o Olavo já está dando aula. Enfim, esse pessoal todo aqui é um pessoal que já está agora dando aula em vários lugares. Tá? A Thaís, que está aqui, está no Canadá, tem gente que está pelo mundo. Então, esse grupo era o grupo de pesquisa, grupo de trabalho formando ateliês e workshop. Aqui, tinha gente da comunicação? Tinha. Aqui está a Paula Biazus, que vem da comunicação. Aqui está o Rafa e a Fernanda Rechenberg, que vinha da comunicação. E tu tinha vários aqui. Tinha gente da área da história, tinha gente com vários tipos de formação aqui dentro. E a gente juntava, então, para fazer. Então, a questão interdisciplinar também era algo importante. Como era que fazia o trabalho, portanto? Né? Nós tínhamos 4 grupos de trabalho que foram acabando gerando 4 acervos de imagem. Tá? Para a importância disso, importante que a Laura, que está trabalhando com iconografias, as iconografias, Laura, entravam dentro do grupo da fotografia. Depois, quando eu comecei a trabalhar com a Thaís, a questão da artinografia, da etnografia da arte, aí a gente começou a fazer a separação. Até esse momento não era, tá? Nós tínhamos isso junto. Mas eram 4 acervos, tá? Desses 4 acervos, nós produzimos 4 manuais para saber como fazer o acervo, como catalogar, como cadastrar esses documentos e, principalmente, também como ir a campo. O Nicolas, eu passei para ele o do vídeo, eu acho que te passei, né, Nicolas? E ali no vídeo mostra como fazer o trabalho de campo também. O que é o trabalho de campo, o que é a linguagem fílmica, né? Então, esses manuais eram formados por 4 partes, e todos eles teriam uma quinta que era para atualizar o banco de imagens, que acabou nunca sendo feito. 2 bases de dados que eu já tinha mostrado aqui para vocês e que a gente vai colocar agora, e um portal, né, institucional, na época chamada Estação Porto Alegre. Tá? Então, isso é para trazer para vocês mais ou menos como a coisa se organizava. Qual era o nosso espaço de problemas? Vários conceitos e autores que se juntavam para uma discussão. No espaço amarelo que vocês veem aqui, está o Bachelard de Ram, que é o cara que trabalha com antropologia do imaginário, com a questão do método de convergência, com a questão da imaginação criadora e o lugar da imagem, né, como parte de um processo de construção do conhecimento. No verde, nós temos o Paul Ricoeur falando das narrativas, ou seja, por trás de qualquer discussão, não só da imagem figurada ou não, porque o Bachelard aqui é a imagem literária, não é necessariamente
a imagem figurada na foto ou no vídeo, né? Aqui a base para nós é também uma discussão sobre a narrativa do tempo que está no Paul Ricoeur. E aqui dentro, né, nos interessa alguns autores bem importantes, e aí vai para quem é daqui da nossa área e quem não é, Michel Dessertot, para a Natália, que trabalha com história, que é historiadora, para a Laura, que vem da história, né? E junto com o Simmel, o Sansot, que ele fala sobre a poética da cidade. Ele tem um outro livro em francês chamado As Formas Sensíveis da Vida Social, e, obviamente, a literatura do Simmel sobre paisagem, sobre ruína, sobre a ponte à porta, enfim. Tudo isso autores que juntavam no tema da etnografia da duração. Então, esse era o nosso espaço de problemas. E aqui dentro é que a gente acaba construindo o glossário, né, de categorias e palavras-chave do Biev e o Tesauro nosso. Tá? Qual é a grande questão para nós, e que isso já apareceu, né, na discussão desta segunda-feira no grupo nosso, é uma discussão também sobre a importância de entender as formas do social e como essas formas do social se apresentam através das suas figurações, captadas pelas nossas imagens, nossas do etnógrafo ou dos fotógrafos que fotografaram Porto Alegre, ou Ana Laura dos cronistas que descreveram paisagens de Porto Alegre, poetas, ou de artistas que desenharam e que pintaram Porto Alegre, não importa, né? É importante pensar essas configurações, como que essas formas se apresentam figuradas nas nossas imagens e como elas se configuram, elas se juntam para formar uma coleção, tá? Em torno de um núcleo de conhecimento semântico, que a gente chama. Tá? Pensando sempre isso como formas, figurações que variam no tempo e no espaço. Ou seja, a foto, aquilo que o Felipe mostrou claramente, a foto do Caligari, a foto do Terragno, a foto do Lunara sobre um espaço do centro de Porto Alegre, né, tem uma dimensão que não é a mesma dimensão espaço-tempo daquilo que é a fotografia, né? Se eu pegar o Terragno, que foi um dos caras mais antigos a fotografar Porto Alegre, a dimensão espaço-tempo desse acervo de fotografia deles, só para ter uma ideia para vocês, não é o mesmo que vocês olharem com as fotos do Caligari, tá? Do fotógrafo Caligari. E que também não será a mesma de outros fotógrafos que fotografaram Porto Alegre. Tá? Como a nossa também não é. Tá? Então, isso é importante. Tá? São questões que a gente está trabalhando aqui. Né? A questão do Simmel é que essas figurações envolvem uma percepção estética da cidade. Ou seja, eu não posso tirar foto de qualquer jeito. Eu tenho que pensar e ser afetado pelas formas como essa cidade se apresenta para o meu olhar que vai dirigir a câmera de vídeo ou fotográfica, ou que vai dirigir o meu olhar ali, né? E, inclusive, para o diário de campo. Quando eu vou fazer um diário de campo, eu descrevo aquilo em que eu olho. Então, o meu olhar, né, a câmera do vídeo ou a câmera do vídeo, ou a câmera fotográfica, ela é como diria o Arlindo Machado, ela é uma prótese do nosso olho, tá? Então, pensar esse paradigma estético é pensar nessa forma figurada da cidade se apresentar, em que eu tenho que ter uma abordagem sensível para que eu consiga, de fato, fazer uma captação daquilo que é a vida social na sua configuração. Tá? Então, não é uma questão só de eu sair fazendo foto porque eu tenho conceitos na cabeça. É como é que essa cidade se apresenta para mim e como é que eu posso enquadrá-la a partir dos meus conceitos. Tá? Então, isso é importante perceber isso, porque isso está na base de uma discussão do grupo de fotografia, como eu fotografo a cidade, do ponto de vista dessa abordagem sensível do Simmel, como eu faço
uma captação de imagem em vídeo, tá? Como eu desenho uma planta baixa do lugar, ou faço um roteiro, né, a partir de uma planta, né, Flávia, que eu desenho aonde eu quero ir, né, que é uma espécie de planta baixa, onde eu faço os caminhos que eu quero fazer na cidade, né? Tudo isso, de alguma maneira, envolve esse olhar sobre a cidade, tá? Deixa eu ver. A questão da escrita sobre a forma de mosaico, ou seja, nós não escrevemos como a gente lê, né? Uma das coisas que é bem diferente, que está lá no Goudy, Jacques Goudy, e que está no Chartier, eu vou dar um exemplo, é que quando eu leio, a primeira coisa que a criança tem que aprender é folhear, né? Vocês pensam que é evidente para a criança? Não. Porque ela lê uma informação aqui, ela tem que reter a informação para ela virar a página. Aí ela continua lendo nessa página, continua lendo aqui, ela tem que reter o que estava nessa página e nessa, para ela seguir adiante. Então, a leitura no espaço livresco, ela é linear, ela vai fazendo isso daqui. A leitura na web, eu abro diferentes páginas, diferentes janelas e vou lendo. Então, é completamente diferente de eu programar alguma coisa para ser lida assim, tá? E a outra que é eu ler na internet. Pior ainda, eu ler isso assim, tá? É bem diferente de quando eu estou lendo com escrita e aqui tem um mosaico de fotografias. Tá? Porque eu tenho que ler e ainda ver o que tem essa escrita com aquele mosaico de fotografias. Então, eu vou complexificando pela questão do intertexto. O intertexto, por exemplo, Laura, Ana Laura, Nicolas, quando eu estou fazendo uma dissertação, na minha época, um dos intertextos está escrito aqui, né? Eu estou lendo tudo e daqui a pouco abre um parágrafo e vem uma grande narrativa transcrita de um parceiro de pesquisa. Saibam que isso é um intertexto, porque uma coisa é o que eu escrevi e a outra coisa é o que ele me disse. E como uma escrita com a outra conversa. Vocês estão entendendo a complexidade do intertexto? Agora, se eu junto isso com a tese do Rafa, que é, ele escreve aqui, bota uma longa frase do seu Adão, e aqui do lado ele bota uma sequência de imagens, de frame, vocês estão entendendo a quantidade de intertexto que tem aqui dentro? Sim ou não, que eu estou vendo a cara de vocês? Então, isto significa intertexto, isso significa uma desconstrução daquilo que é o texto etnográfico do Boas, do Malinowski, de toda essa cambada de gente, inclusive do Geertz, inclusive do Levi-Strauss, que quando vai tirar foto, né, Flávia? Terra de Homens, e ali ele tem também sobre Saudades de São Paulo, né? Ele vai fazer as fotografias que ele disse, não levem a sério que aquele é um ensaio fotográfico. Ele não vai botar isso dentro da escrita, porque a escrita para ele é a escrita formal. Tá? Essa escrita está aqui, procedimento horizontal de leitura do texto, oposto à verticalização de diferentes objetos, as interrupções e perpétuo recomeço. Por quê? Porque eu abro, que nem eu estou aqui, eu estou com vocês desse lado, eu estou com isso daqui, e eu ainda estou com essa aqui embaixo, na minha página, tá? Eu tenho uma outra janela aberta, que é o meu WhatsApp, tá bom? Então, para vocês verem que eu posso ver vocês, olhar aqui e olhar no eterno recomeço. Eu recebi uma coisa agora, eu posso dar um clique nessa página, ela vem para primeiro plano, e a minha apresentação e vocês aqui, vocês provavelmente estão com várias telas ligadas aí, vendo outras coisas que não é só o BIEV e nem a nossa reunião. Isso significa o recomeço perpétuo, e a leitura sempre por interrupções. Estão entendendo as conexões intra e extratextuais? Estão entendendo, sim ou não, que eu estou olhando a cara de vocês? No mínimo, eu preciso. Só vejo a Ana Laura balançar e a Flávia ali. Né? Ana, De resto, não isso, vejo. isso seria Diga. mais ou Sim, menos sim. Isso. desconstrução da narrativa, assim, mais ou menos. Isso é uma discussão de intertextualidade dentro do texto etnográfico, da escrita etnográfica. A outra é a hipertextualidade, que é aquilo dentro do virtual.
daquilo que é a tela de um computador, que é absolutamente virtual, entendeu? Isso não está depositado em nenhum suporte que não seja, tá, que não seja o suporte, num está o suporte do papel, né, Léo? E o outro não está. O outro está pixelizado, numerizado, né, dentro de um programa de computador. Sim, Tá? nesse sentido, assim, seria que, enfim, a gente tem aquela narrativa, como tu estava mostrando do livro, linear, né? Então, uma desconstrução de que seria uma narrativa que pode vir de outras formas, não... Ela vem de várias fontes, de vários lugares, e o leitor, como diria porque esses autores, que era o que eu me interessava, né, o GT de escrita, os coitados foram obrigados a ler, é porque para esse pessoal que trabalha sobre a questão da escrita, o Chartier, ele diz que tu passa de leitor a navegador. E de alguém que constrói conhecimento, na visão dele eu concordo também, para alguém que destrói conhecimento. Por quê? Porque eu estou sempre substituindo uma página por outra, uma página por outra, uma página por outra, uma página. Que é um pouco hoje a mania que tu tem de estar sempre no ar, vendo coisa, e que depois, na hora, tu pergunta, tá, e o que tu viu hoje, afinal de contas? Nem lembro mais. É típico isso, Léo, quando a gente dá antropologia visual, que eles vêm com um coquilhão de fotografias que eles tiram. Agora mesmo a gente está vendo aqui. Olha o coquilhão de fotografias que veio dessa enchente pelo BIEV. Né? Quem está acompanhando o site do BIEV está vendo isso. Qual delas são significativas para narrar sobre entendeu? Essas inundações, né? Esses alagamentos aqui em Porto Alegre? Quantos de vocês guardaram as imagens que tem? Quais as mais significativas que vocês guardaram? Entendeu, Léo? É precisamente pela velocidade e esse desencaixe da informação com o suporte onde ela está. Tá? Por um lado, é interessante, Por outro, eu tenho que ter cuidado na forma como eu faço a gestão do documento do ponto de vista informacional, para isso não ficar banal. Estilo família Prati, que bota um monte de imagem e não diz de onde que vem. Não refere aonde está e ainda por cima bota, né, a marca d'água do seu nome na foto, que é proibido. Porque ela está cheio disso e botou em fotos que é do Caligari e do Lunara. Ninguém ainda processou, mas poderia. Tá? Então, deu para entender aí, Léo, mais ou menos? Tá, então vamos lá. Aqui eu não vou esperar para vocês, porque isso é o campo conceitual, a cidade como objeto temporal. Não fiquem enlouquecidos. Vou passar esses slides, entendeu? Na corrida. Tá? Outro dia a gente pode fazer. A outra segunda parte, que é o banco de conhecimento. Aqui vai o que eu já mostrei para vocês. Na época eram esses aqui, que a gente botava tudo numa mesma interface. Tá? Isso implicava, vejam bem, a parte da implantação do banco, a parte da construção do banco de dados, a modelagem do banco de dados, o planejamento da estrutura do programa, tá? Tudo isso passou pelo Tainacan, tá? Para finalmente chegar no caráter comunicacional, tá? Então são rotinas, tudo isso daqui são as rotinas que todos os membros do grupo passavam, tá? Por quê? Porque essa implantação implicava que todos os grupos tinham que fazer aquilo que a gente está fazendo no Tainacan, que é reordenar, é fazer sua coleção, renomear o documento, passar ter controle dos metadados para poder passar para dentro para a construção do banco. A partir dali, teria uma modelagem que passa pelo programador, que passa por como ele vai planejar esse processo de modelagem para dar origem à comunicação. Só para mostrar a complexidade de onde a gente está enfiado. Tá? Isso implicava que tinha o BIEV Data, que era só aquela base lá fixa, para o BIEV Site. São outros desafios aqui. Aqui é uma forma de comunicar diferente do site. Isso a gente foi aprendendo ao longo dos primeiros 5 anos da pesquisa. Tá? Olha o que estava, sabe aqui, ó, implantação, construção.
Olha os coitados aqui. Captar a imagem no campo, analisar as imagens captadas, digitalizar e selecionar um conjunto de documentos, organizar em coleções a partir do método de convergência, que tem a ver com as categorias e palavras-chave, e, por fim, cadastrar na base de dados. Vocês se dão conta? Buenas. Isso os pobres de todo mundo faziam. Por isso, Sônia, que eu fico impressionada quando eu olho a quantidade de coisas que a Rosana, que o Olavo, né, que a Patrícia Rodolfo, que o Rafa, que eles digitalizaram e que fizeram. Eram tudo uns loucos. Mas Aqui, realmente o banco só está aí em função disso, né, Ana? sim, e aí Dessa vocês veem complexidade que é. é a complexidade que ela vem se constituindo ao longo do tempo. Espero que isso ajude a Exatamente. vocês a entender aonde vocês estão dentro desse processo. Não é para vocês saírem falando. Para mim, é importante vocês entenderem quem são vocês como herdeiros desse processo todo. A questão da antropologia hipertextual, Léo, que era o que, de fato, eu estava interessada no grupo do GT, mas que isso tinha a ver com todo o grupo como um todo, porque todos eles acabavam que a gente depois criou um outro GT chamado GT Web. Aí era mortal. Esse GT Web juntava todo mundo, mas principalmente os coordenadores do GT comigo. Porque aí, né, desse pessoal, a gente chegava para os grupos que estavam trabalhando em pesquisa, entendeu, Léo? Só para te entender a ramificação aí. Aqui, análise e modelagem, então, né? Começava a parte que é a parte mais dolorosa, que é esse conjunto de dados interrelacionados. Como é que tu monta uma base de dados que tem essas coleções, mas que elas vão ter que se conectar, entenderam? É como se eu tivesse várias mãos aqui se conectando, tá? Então, esse desenho de relacionamento é que começa com análise para modelagem, tá? O armazenamento das informações, e aí, lembrando claramente, Ciene, Ana Laura e o próprio Léo, que entra a arquivologia como central. Porque como tu armazena as informações e organiza a base de dados? Tem que respeitar estruturas arquivísticas para que isso possa depois ser recuperado na hora né, informatizar para ser recuperado depois na hora do usuário fazer a consulta. A modelagem é precisamente a estrutura de armazenamento estável, que é capaz de relacionar os fragmentos de forma a serem interrelacionados entre si. E isso é feito a partir da categoria e das palavras-chave. Por isso que, para nós, volto a dizer, pegar um documento sozinho não vale. Tem que pegar a coleção do documento ao qual faz parte. Então, pega lotes. Eu pego os lotes onde cada documento pertence a uma totalidade. Renomeio todos eles, boto no armazeno, tá? Para organizar isso, e depois vou categorizar por palavras-chave e por categorias e palavras-chave, tá? Aí eu vou lá para dentro para o cadastro, tá? Porque no cadastro ele vai pedir que eu diga aonde é que eu vou botar esses documentos. São dentro de coleções, que fazem parte de projetos. Deu para entender, povo? E levou um pouquinho. E isso tem a ver, né, com a ideia de unidades discretas. O que são unidades discretas? É que eu não consigo... Os jogos de memória, eu não trabalho com unidades que eu digo 1 mais 1 igual a 2. Unidades discretas, elas são descontínuas. Elas não têm esse fechamento tão grande. Porque os jogos de memória são combinações que todos nós fazemos das nossas lembranças e recordações. E elas vão variar. E isso é uma das coisas que a gente está escrevendo nesse último artigo. Quando eu falava com o mestre Borel, a cada momento da entrevista ele entrava num nível de lembrança. Dependendo como eu conversava mais, ele aprofundava mais o nível de lembrança. Isso significava que não era assim, uma lembrança estava sempre correlacionada com esta ou aquela. Não, aquela mesma lembrança, 10 minutos depois ele correlacionar com 3 outras, vinha associada com uma quarta, uma quinta e uma sexta. Vocês estão entendendo? E isso significa unidades discretas. Elas não são acumuladas
né, do jeito que a gente imagina como continuidade, porque elas são descontínuas. Então, vou falar sobre isso. Busque na internet, porque isso tem a ver com matemática. Tá? Vamos lá. Bom, traços comuns, a questão de séries, de família, né? E, bom, aqui também não vou entrar, porque tem a ver com a discussão do Dirhan sobre mitocrítica e meta-análise. Não preciso entrar neste momento com vocês, mas, enfim, há uma discussão bem grande sobre, primeiro, tentar entender que essas coleções de imagens, elas, ao mesmo tempo, têm a ver com um momento específico onde elas foram geradas, por outro, este momento específico faz parte de uma gênese né, de uma comunidade. Então, eu não posso pensar só naquilo que é aqui e agora, entendeu? Eu tenho que pensar o que ela é aqui e agora e o que tem a ver esse aqui e agora com antes e o depois. Tá? Tá um pouco breve aí. Então, de novo, coleções de constelações, intertextualidade, que eu conversava com vocês, e a questão hipertexto, tá? Ambiente da tecnologia da informação, o dado, a informação, né? Ao mesmo tempo leva a uma decisão, que é, cada um de vocês do Tainacan tem que passar, e ao mesmo tempo essa decisão tem a ver com o que eu vou comunicar. Tá? E tudo isso lá no final tem a ver com o conhecimento que eu vou gerar dentro de uma determinada coleção. Tá? Isso é só para mostrar como é que fica, né? Dentro do que seria uma forma de ler essas imagens. Elas estão conectadas entre si com núcleos, tá? de sentido. Por enquanto, os núcleos são as coleções, tá? E as coleções têm a ver com o suporte, mas isso vai misturar. É a última tarefa para o pobre do Leandro. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Aqui a grande coleção aqui, por exemplo, o trabalho. Tá? Mas o trabalho, eu posso ter pequenas relações aqui do trabalho em termos do modo de produção, que é uma dimensão, né, do trabalho. Mas esse modo de produção pode ser o escravo, pode ser uma manufatura, pode ser um trabalho industrial. Tá? As relações de trabalho podem envolver o trabalho feminino, masculino, um trabalho infantil. Só para vocês verem como as coisas vão, né? Essas práticas de trabalho pode ser precário, pode ser informal. O trabalho urbano, né? Pode ser um trabalho ligado a ofícios, né? Pode estar ligado com ocupações, pode estar ligado com o tema do desemprego. Tá? Então, vocês vejam como o trabalho é uma categoria, mas ela envolve inúmeras pequenas dimensões sensíveis do que é uma coleção e a sua modelagem. Tá? Aqui volto de novo à questão da antropologia em outras linguagens, não vou retomar aqui, porque eu acho que isso é um pouco o blá blá blá. De novo, dados, processamento, informação, processamento, conhecimento. Tá? Aqui as técnicas, né, que a gente usa para gestão, para um banco de conhecimento. Volto de novo aqui, só para vocês terem uma ideia e não caírem na ilusão de que as imagens que vocês veem no computador são imagens que têm alguma concretude, porque elas não têm. Está ali, uma imagem contínua é a foto. Né? O que acontece? Tu pixeliza e depois tu quantifica. E aí isso significa o algoritmo. Tá? Então, significa o quê? Que aquilo que eu juro que está na minha tela é só uma ilusão de ótica. Que, na verdade, ela foi digitalizada e virou um pixel que virou números que o programa do computador vai ler. Né? Cuja ordenação dos números vai chamar esses pedacinhos pixelizados ali daquela criança com a bola e eu vou, então, depois remontar aquela criança. Deu para entender aqui? Vocês já viram isso na TV, né? Quando ela pixeliza, né? Quando ela dá pau, né? Ou o computador começa a dar pau, ele começa a fazer isso com a imagem, né? Porque provavelmente a placa está ralada, né? Aí você tem que abandonar o computador de vocês ou mandar trocar a placa. Falha na Matrix. Exatamente. Então, só estou dizendo por quê? Porque é isso, né? Só que, por isso que é uma questão, entende, Léo, que permite essa questão da hipertextualidade, que é uma maneira bem singular de trabalhar com intertexto. Isto aqui a gente perde a noção, a gente acha que não, entendeu? Mas eu preciso ter essa noção. Tá?
Bom, os tipos de arquivos, vocês sabem disso, acervo público, privado, acervos etnográficos, que é dos próprios antropólogos, tá? Esses acervos dos antropólogos, vocês vão ver aqui, tem várias origens. Aluno de bolsa de iniciação, isso para organizar, por isso que quando vocês cadastram é importante na hora do descritor, né, dizer ali quem era o bolsista que estava, né, se vocês têm esse dado, poder botar. Está vinculado a projetos, os projetos têm bolsa de iniciação, tem apoio técnico, tem trabalho de conclusão, tem dissertação de mestrado, doutorado, pós-doc, para vocês não enlouquecerem, o acervo do Rafa é de bolsa de iniciação, de dissertação de mestrado, de tese de doutorado e de pós-doc. Tá bom ou vocês querem mais? O Rafael Devos, se vocês botarem, ele não é um Devos só, ele é 4. Tá? Aliás, eu acho que ele é 5, porque o Rafa, antes de ser iniciação, foi apoio técnico. Tá? Então, e trabalho de conclusão, eu acho que ele foi também trabalho de conclusão, porque eu orientei o trabalho de conclusão dele. Então, só para vocês verem, tem pessoas aqui que estão. Então, o acervo nosso tem um autor, mas esse autor, esses acervos etnográficos falam de um autor que passa por diferentes momentos. Isso para nós é super importante. Porque o Rafa fotógrafo é o Rafa da iniciação científica do apoio técnico. Depois é que ele se larga no vídeo. Tá? E aqui dados, mídia, vídeo, som. Aqui, Ana Laura, as iconografias. Você veja que ela já está aparecendo aqui, né? De novo, volta a recolocar isso daqui. Nós estamos trabalhando com a imagem digital e da captura à visualização passa por um longo processo. Todos vocês estão lidando com esse material, né? Os fundos documentais, que eu não vou entrar, porque aqui, né, Sônia, é tudo que está rolado lá no Tainacan, dos projetos de pesquisa, né, dos acervos particulares, está tudo aqui. Tudo que está lá no Tainacan, eu não vou entrar aqui. Aqui são alguns exemplos. Tá? Aqui a questão que para nós era muito importante do BIEV Data para o site, porque para passar da data para o site, implicava em eu pensar, isso vocês não precisam agora pensar, mas na época, a gente tinha que fazer um formato da imagem que aguentava no site, porque tu tinha que ter, para a base de dados nossa, tinha que ter uma resolução pesada. Para botar na internet era outra. E para botar na base de dados do BIEV, no computador, era outra. Então, tinha, pasmem, para vocês verem como a vida ficou mais fácil. Tinha 3 formatos que eu tinha que dar para fotografia. 3. 3 formatos para o vídeo. 3 formatos para as crônicas, Laura, para Ana Laura. Tá? 3 formatos para tudo. Tá? Porque a gente tinha um servidor onde ficava o formato mais pesado. Aqui, para quem não viu a outra parte, está o BIEV Data. Tá aqui ele, bonitinho. Aqui está, Léo, aqui a sobreposição de coisas, né? Tu começa com essa página, depois tu bota outra por cima, depois a outra por cima tu tem essa pequenininha aqui, que é o som, né? Depois dessa tu tem o som ali, mas tu tem o vídeo aqui, né? E aqui tu já tem, aqui eu já olho outra coisa, eu já quero o texto, que está sobreposto a isso aqui. Então eu vou clicando aqui dentro, e aqui eu clicava aqui embaixo e essas imagens aqui ficavam girando, 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 girando. Quando eu queria ver uma imagem, eu clicava em cima da imagem e ela vinha. Tá? Aí eu clicava no texto, vinha outra. Entendeu, Léo? A quantidade de tela que tinha dentro desse BIEV aqui? Bom. Aí depois nós entramos no site. Era o site antigo. Não, eu tenho uma dúvida. Como é que no BIEV Data mas conseguiram fazer, igual que mostrou ali na tela anterior, essa projeção, e aí agora no Tainacan a gente não consegue ter essa dificuldade? Porque a base, Natália, a base de dados desse banco era foto. Tá? Era a foto. Tudo circulava em torno da foto, tá vendo? Essa foto aqui é a foto que aparece ali associada com outros. E depois a gente associava a fotografia, um texto, um vídeo e um som. Mas sempre a base era foto, entendeu? Ela era o suporte para o resto.
entendeu? Não é o que acontece agora, tá? Agora eu posso entrar pela foto, eu posso entrar pelo vídeo, pelas iconografias, entendeu? É diferente. Eu tenho diferentes entradas. Vai ser diferente, e essa é a última tarefa do Batman, do Robin e do Leandro, que vai ser botar todas elas junto. Entendeu? A partir das categorias, entendeu? Vai ser o departamento, não vou entrar aqui, tá? Aqui foi a passagem para o BIEV, o outro, vocês vejam, o fundo, a gente tinha um horizonte que ele ia descendo ou subindo de acordo com o que eu entrava, e aqui eu tinha escalas de tempo, né, de 50 e 50 anos. E eu tinha as gavetinhas aqui, tá? Diferentes gavetas, que eu reordenei os arquivos que eu tinha em personagens públicas e privadas, né? Eu vou ver se aqui não, acho que eu não consigo entrar aqui dentro para ver, porque é diferente. Mas eu tenho esse material depois, a gente pode retornar, tá? Mas eram cenas, tá? Era uma dessas arquivos era cenas, o outro era personagens, o outro era sobre o espaço de Porto Alegre, eu clicava ali dentro, e aí eu entrava nos bairros e apresentava a planta da cidade de Porto Alegre, e eu podia entrar e olhar nos bairros o que tinha. Então, esse material ficou pesadíssimo, ficou acho que uns 6 meses dentro do site, e aí começava a dar pau, porque ninguém tinha computador com placa de vídeo e com HD suficiente para ler esse material. Então, travava, tá? Bom, vamos indo adiante. Aqui está um pouco, Natália, para te ver como isso aqui veio da Vivi, como era a montagem de coleções, tá vendo? Tá? Ela ia organizando aqui, isso é da tese dela, tá? Então, ela tinha, aqui tá vendo, ó, são reuniões e que tá tudo, a partir da categoria, várias coisas, né? Que ela desmembra em palavras-chave, e aqui tu vê, isso aqui é vídeo, aliás, isso aqui é som, tá? Isso aqui é foto, tá? Isso aqui é texto, isto aqui é vídeo. Então, sobre o mesmo tema, ela tinha esse manancial de dados, de figurações sobre o tema que ela estava pesquisando. Deu para entender? Para cada um desses é o que ela fez. E cada uma dessas estruturas dela aqui deu origem a um capítulo da tese. Por isso que montar coleções faz dali o suporte para os capítulos de tese. Porque a gente acaba vendo que esse conglomerado de imagens reúne um tema, que me obriga, então, a eu escrever um capítulo sobre isso. Diga. Nessa época, a parte aquela do escritor de cada item não era padronizado, não tinha uma, um padrão como a gente tem hoje, porque observando aqui essa própria janela que tu está mostrando para a gente, né? Ela tem alguns itens, são com o nome deles, né? A nomeação deles Não, é não, não, bem não, não. diferente. Isso daqui eu estou apresentando como a Vivi trabalhou, que ela estava estruturando a coleção dela. Tá? A Sim. coleção, eu sempre insisto, a coleção da tese de vocês sejam felizes. Tá? É Aham. importante fazer a coleção? É. Mas aqui ela tem mais palavras-chave do que aquilo que nós botamos ali dentro, é a tese dela. Tá? Então, isso é como ela estava organizando para passar para o banco, ela tinha que renomear. Mas aí ela vai escolher um conjunto controlado de documentos, não essa montanha que está aí. Essa montanha que está aí é a vida da Vivi, discutindo trabalho, entende? Tá, entendi. Consumo, isso é a vida dela, que ela está trabalhando, inclusive, hoje. Né? É o acervo amplo dela. Disso daqui, ela vai selecionar um conjunto que é o que está dentro do BIEV, por exemplo, né, Sônia? Do ponto de vista das fotografias. E que o Nicolas trabalhou nas crônicas sonoras, porque ela coordenava o grupo do som. Então, ela tem crônicas sonoras que estão lá também. E ela tem alguma coisa de documentário que está lá, que ela fez para a tese,
e que está lá nas coleções nossas de documentários, entendeu? Mas ela é que selecionou isso e eles é que selecionam. Eles dizem, eu quero que vá isso, eu que não me meto. A partir dali, eles autorizam que isso possa ir. É claro que a gente também pede que não tenha imagem de criança, que não tenha imagem de gente se matando, que não tenha, enfim, gente em situação de vulnerabilidade, porque nós não queremos esse tipo de imagem, né? Que, no geral, já vai estigmatizar mais ainda uma população que já está nas mídias suficientemente estigmatizada. Então, a gente tem alguns critérios éticos para botar, mas quem escolhe isso é. Só estou mostrando o trabalho que uma tese de doutorado ou uma dissertação envolveu da Vivi, que foi uma das pessoas mais organizadas. A outra mais organizada que eu já vi é a Lu Mello. Chega a ser um espanto que a Lu, que veio da geografia, fez também com tanto o TCC dela quanto a dissertação. É impressionante a organização do acervo que ela fez. Então, esse material aí é como ela organiza. Como isso vai para dentro do banco, aí é outro departamento. Aí ela tem que respeitar ali o Tesauro e as categorias. Léo, volto a insistir. Nessa época, Natália, o banco de dados tinha por suporte o BF Data a fotografia. Dá para entender? Então, depois, se vocês acompanharem o que eu apresentei na outra reunião, depois nós replicamos a estrutura do banco de fotografia, nós replicamos para fotografia, para o vídeo, para o texto e para o som, dentro dos computadores do Final Cut, dentro dos computadores do Mac, que tinha uma estrutura lá que nós ajeitamos. E aí sim, entende, Léo? A mesma estrutura de organização dos metadados, a gente replicou para dentro dos computadores que tinha dos Mac lá dentro do BIEV. Cada grupo tinha o seu Mac, ninguém podia entrar no Mac do outro, senão dava pau. Entendeu? O pessoal do texto tinha um, o pessoal do vídeo tinha outro, o pessoal da fotografia tinha outro. E assim, posso entrar, entende? Tinha que avisar, porque era uma briga do cão. Nada de entrar e pegar e entrar no computador como se fosse. Então, tinha código para entrar lá dentro, que era dado pelo coordenador do grupo, só para ter uma ideia. Aí sim, Léo, a gente replicou. Aí a primeira tentativa foi fazer quando o Marcelo entrou, que daí ele não quis prosseguir, que a gente já estava aí sim, Léo, organizando tudo, até que chega o Tainacan e nos resolve o nosso problema da nossa vida, tá? Aqui eu estou trazendo mais coisas, né? De novo, né? Os ciclos do analógico para o digital. Exemplos, né? Aqui, por exemplo, é um DVD interativo, que na época a gente fazia, que era o da Vivi, aqui o do Rafa, né? E que era isso, ó. Esse DVD ele só existia porque tu tinha que montar, né, na estrutura do After Effects lá, tu tinha que linkar esses documentos. Vejam como é difícil. Então, para que eu chegasse aqui, a da Vivi era assim, ó. Eu clicava numa dessas bolinhas, cada uma dessas bolinhas aqui, ó, tá vendo ali? Aqueles conjuntos parecem umas abelhinhas. Cada um disso é uma coleção. Tá? Então, se eu clicava numa dessas teiazinhas aqui, eu entrava dentro de uma coleção. Quando eu entrava dentro da coleção, ali tu tinha vídeo, tinha texto, entendeu, Léo? Mas que ela organizou e selecionou para fazer isso, que é o que está no BIEV. Tá? O Rafa fez a mesma coisa com a tese dele. Então, isso aqui é o que está por detrás desses DVDs, que é o que o programa faz. Tá? Olha aqui, ó, os diagramas, tá? Ó, veja as conexões, tudo isso eu estruturo para fazer. Ó, todos esses links sou eu que vou fazendo. A partir do meu programa. Vocês estão entendendo por que serve um programa? Para que serve um programa? E entender o programa? Porque é o que a gente faz quando a gente cadastra, é a interface para o usuário, não é o programa. Então, isso aqui é só para mostrar como os DVDs interativos dependiam, Léo, dessa organização que está aqui, sacou? Porque se eu não tinha essa organização, eu não sabia o que relacionar e o que daqui eu seleciono para correlacionar com esse som e esse texto. Daqui eu escolhia, entendeu? Se eu não tenho isso, impossível de eu chegar nisso aqui. Estão entendendo ou está faltando ainda entender mais? Isso é trabalho de formiga, meus amigos. Aqui é o DVD da Vivi, tá ali, ó, bonitinho. Essa malha aqui, ó,
vem daquele material que eu mostrei para vocês, que é das pastinhas que estavam lá no computador dela, tá? Então, aqui tu tem som, provavelmente, tu tem foto, tu tem vídeo, tem de tudo aqui, tá? E tu clicava, tá ali, ó. Aqui ela diz o que tem, ó, tá? Isso aqui é o capítulo 4 da tese dela, porque a gente, na época, fazia um capítulo que era o próprio DVD. A gente só dizia o que era o DVD, dava um resumo e botava o DVD lá dentro. E seja feliz, entendeu? O cara recebia a tese, né, com fotografias e várias coisas, e ainda por cima com DVD para ele olhar. Ó, E uma quando eu... das coleções dela é o mercado que a boca come, né? Tem tudo que a boca tem, come. tem tudo que a boca come. Tá vendo? Ó, aqui ela cliquei e veio, ó, Laranja para Doce, que era uma crônica sonora, né? Algumas, aqui foi na França que ela fez, né? Aqui jocosidades e brincadeiras, tá vendo? E aqui, aqui é um documentário, tá? E aqui também, ó. Então, isso daqui são, ó, outra coleção aqui, tá? Aqui é uma crônica que ela fez, tá? Aqui, de novo, né? Dinheiro na caixinha, ritmos à feira, tá tudo lá nas crônicas do Tainacan que o Nicolas botou lá dentro, tá? Essa é um frame do vídeo que está lá dentro. Quando eu clicava e eu queria ver esse vídeo, eu via, tá? Ele deve estar aqui, ó. Aí eu clico e vai aparecer essa cena aqui. Outro DVD interativo que era o do Rafa, eu clicava aqui nesses quadradinhos, ó, tá? E eles entravam com diferentes histórias contadas aqui, tá? Aqui, ó. Aí aqui, ó, tá vendo? Eu sabia as histórias onde elas estavam, tá? Então as histórias estão aqui, eu clico aqui, tá? E elas vão aparecer as histórias associadas a esses lugares, tá? Que é o Arquipélago das Ilhas. Esse é o DVD do Rafa. Esse é um documentário, Morada das Águas, que está lá no BIEV. E aqui é outra forma de hipertexto com Habitantes do Arroio, tá? Que era um DVD interativo, que eram coleções, aqui, mas dado por risco, o outro questão de saúde pública, o outro memória ambiental, e cada um desses aqui tu tem, desde animações, a crônicas sonoras, a crônicas videográficas, escambau, tá? E aqui aquele que eu mostrava para vocês do memória ambiental, onde clicando aqui eu chegava, né, nesses relatos, né, por uma outra forma, explorando essa plataforma, tá? Os DVDs daqui do trabalho, que era a mesma situação, tu clicava aqui, essa engrenagem rodava, e ali dentro disso aqui apareciam as coisas que tu queria ver, tu clicava e a engrenagem abria. Também é o DVD. Não sei como fazer isso funcionar. Esse é o jogo interativo do Poeira do Tempo, que nos levou um trabalho do tamanho do elefante, que é feito só para o que dá para baixar, e que aí entrava, né? E aqui entrava e era em 3D, e a pessoa ia caminhando no campo, e aí no caminhar ele ia explorando diversas paisagens do Rio Grande do Sul, e aí vinham relatos aqui, né? Relatos, aí ele é bem interativo, tu entra, tu vai andando, né? Aí tu entra dentro de uma caverna, daí na caverna está projetado nas paredes, né? Aparece vários relatos na parede de alguns narradores contando histórias de assombro, enfim, só para dar uma ideia para vocês. Tá? O game está aqui, como a gente montou, de novo, né? Coleções, figurinos imaginário, mundo dos antigos, histórias fantásticas. Dentro dos figurinos do imaginário tinha símbolos das sombras, símbolos da animalidade, símbolos da carne. Mundo dos antigos, biografia, fazeres e saberes. Cada um desses tem um território que apresenta em 3D, que a pessoa vai caminhando e entra dentro desses lugares. É noite, é dia, é beirada de rio, enfim. Tá? Eu tenho uma apresentação que mostra isso, porque eu também apresentei num negócio da Claudinha lá. E aqui, ó, como é que a gente monta, né, as constelações, como é que a gente montou um trabalho de tamanho do elefante. Só vou mostrar, ó, tudo isso isso foi o Nico que fez, viu, Flavinha? Então aqui ele organizou por onde a gente andava, né? Aqui são 3 modalidades de paisagem, cenários, com seus personagens, enredos e movimentos, tá? Que são diferentes territórios de percursos que tu vai fazer. Tá? Esse é um exemplo,
né, de lugares que tu anda, tem pontes para atravessar, daí vai ficando de noite, vai ficando de dia. Essas coisinhas que tu clicava lá dentro, né, ia te aproximando para saber o que que tinha lá dentro. A gente se divertiu. Ó, aqui são os capões, porque tinha coisa do Flávio, né? Então, esses capões implicava ter uma certa paisagem, tu ia entrando lá dentro e ia, né, te divertindo. Ó, aí vai ficando de noite, a coisa vai ficando mais lúgubre, né? Então, tu tem essa coisa do assombro, que não dá para ser de dia, né? Enfim. Então, exemplos que eu estou dando para vocês do DVD, né? Deixa eu ver outros assim que a gente vai se divertindo. Ó, aqui já é um cemitério, viu, Flávia? Porque a gente também tinha, a gente andou nas missões, então tu tinha o cemitério, tu te aproximava do cemitério, tinha essas cabanas feitas de madeira, né? Ana Laura, com relatos, né, de o que eram os caras chegando no Rio Grande do Sul, né? Tem um relato aqui da Madeleine, Madeline Nichols, né, que fala sobre o gaúcho. Então, a gente vai trazendo de novo. Como organiza, Léo? A partir dessas coleções, das imagens e das histórias que elas contam, entendeu? Então, aqui, ó, então tinha o regime noturno, o regime diurno, né? Deixa eu ver o que mais que tem. O diurno, que são essas paisagens aqui, daí tu vai entrando dentro de um outro grau de histórias, né? Ó, e aqui tu vai entrando dentro desses percursos, as passagens também, porque tem uma passagem sempre de um para o outro, né? Os portais aqui um pouco, né? Também a ideia dos portais. Ó, aqui que eu dizia, que tu vai andando, vai caminhando e vai aparecendo isso, entende? Vem do chão e te dá essa surprise. Aqui, quando tu entra na caverna, aí tá projetada dos lados, assim, a fala dos veinhos, né? De todos eles. É isso, queridos. Era o que eu Mas é um tinha para trabalho bonito esse, né, Ana? Cada vez que Ai, a gente gente, olha isso, meu Deus do céu, que trabalho maravilhoso, que esses, coisa esses, maravilhosa, que esses, grupo bom também. não, esses DVDs, eu lastimo muito não poder gravar a entrada nesses DVDs para mostrar o tipo de interação que eles criavam em vídeo, entendeu? Porque teria E que nesse entrar. período era muito inovador isso, né, Ana? Porque isso faz 20 anos praticamente, né? Então, olha só a perspectiva de vocês, que vocês tinham na época e o engajamento das pessoas nisso. É fantástico isso mesmo, né? É Eu acho impressionante que o trabalho. eu estou fazendo isso para vocês, porque depende muito da criatividade de cada um. Porque isso surgiu porque as pessoas vão fazer tal coisa. Mas eu acho do engajamento também, né, Ana? Eu acho Mas que é um tem que ter um. engajamento, Sônia, em É, cima de uma procura de algo que eu não sei. Quando a gente começou a fazer assim, DVD interativo, ninguém sabia fazer o DVD interativo. pois Mas é. aí ficamos que nem uns loucos, eu, o Rafa e a Vivi, para como fazer um DVD interativo, entendeu? Aí a gente entrou numas. Aí quando a gente foi para o site também, entendeu? Então isso depende muito de parcerias com pessoas que entram nessa aventura e Isso. querem produzir, criar coisas. Eu, às Uhum. vezes, acho não é falando com vocês, de vocês, mas eu tenho a impressão de que, ao longo do tempo, as gerações que vão surgindo vão sendo pouco criativas, se jogam pouco na invenção. E dentro da antropologia, pior fica. Porque aí mesmo que não querem entrar dentro disso, entendeu? Aí mesmo que não querem, porque para enfrentar o desafio, eu tenho que aprender o que é um blog, eu tenho que aprender o que é After Effects, eu tenho que aprender como é que eu faço um jogo eletrônico. Eu vou dentro de algumas coisas que eu nem sei como é que se faz, mas a gente quer fazer para poder dizer daquele jeito que a gente quer, porque aquele jeito permite a gente entrar e sair de muitas histórias junto. Isso é quase, entende? Como entrar dentro da nossa inteligência e ver como funciona a inteligência. E as múltiplas formas de narrar. Então, e claro, à medida que a gente foi ficando com mais documentos, né, Sônia? Aí a loucura foi acontecendo Fui geral. nascendo. Foi acontecendo geral. E eu acho hoje muito padronizado, por exemplo. Mas isso tem um time também, né, Ana, de tempo.
né? Porque, na verdade, isso estava iniciando. Me parece hoje que a gente já tem as coisas um pouco, bem como tu está dizendo, as coisas já estão um pouco mais prontas e a gente se acomoda com essa coisa mais pronta, entendeu? Eu Para acho mim, que toda essa coisa da inovação que vocês fizeram há 20 anos, sabe, foi uma busca incessante desse conhecimento para botar a rodar, como a gente fez do Tainacan, por exemplo. O Tainacan é uma ferramenta que, na verdade, ela não estava pronta. A gente foi construindo na medida do possível e para responder questões que a gente levantou, que a gente viu que era fundamental dentro da antropologia. Entendeu? Então, eu acho isso assim, acho que eu sim, acho isso Sônia, mas inovador. lembra quando a gente estava, não, tu não lembra, mas enfim, porque quem me deu essas dicas da quantidade de gente que a gente poderia contratar, eu poderia contratar, foi o Matheus. E como o Matheus estava saindo, eu disse, Matheus, por favor, eu preciso de alguém tão criativo quanto tu. Eu não posso ficar com um cara que não. Esse era o meu problema em selecionar gente da Sim. informática. Né, eu dizia para o Cassiano, ai, tu vai sair, pelo amor de Deus, me arranja alguém que queira aprender, que queira fazer coisas, que queira criar coisas, porque senão vai ser difícil. Então, a seleção para o Leandro foi, pô, entrar nessa aventura, e o Leandro está entrando, Uhum. porque cada vez que a gente pede para ajeitar uma coisa, ele vai lá e ele ajeita, ele se vira. Quando o Léo veio com a ideia de eu vou botar isso, né, Léo, dentro dos termos da arquivística, papapi, papapi, papapá, eu disse, vai firme, vai, toca ficha, Uhum. porque são vocês que vão fazer essa criação, entendeu? E claro que eu vou junto, vou aprender junto, entendeu? Uhum. Mas são coisas que dependem, eu acho, dessa aventura que é a produção do conhecimento. E eu acho que cada vez mais fica tudo prêt-à-porter, como diriam os franceses, que tu vai na prateleira do supermercado e tu pega, Uhum. entendeu? Isso. Em vez de tu compor a tua maionese, tu vai lá e compra a maionese Hellmann's, Uhum. tá? Em vez de tu querer fazer uma tal coisa lá, temperar um peixe, tu já compra o peixe temperado, entendeu? E é isso. Então, uma preguiça intelectual, uma preguiça em trabalhar com a complexidade, né, dos fatos, tá aí, né? Eu imagino a CNN agora enfrentando a questão de vídeo. É uma coisa que, pô, não estou preparada para isso, o meu curso não me preparou para isso. Né, a Laura lá com as coisas Uhum. né, da literatura, pô, não me preparou, né, com a iconografia. Ana Laura com a questão, olha a quantidade de conversa que eu e a Ana Laura tivemos sobre os cronistas, sobre os não, entende? Quer dizer, não estão preparados para isso, porque agora, aceita a aventura ou não aceita? E na época, realmente, a gente tinha, né, uma equipe, eu considero essa equipe montada por esses dois projetos com vocês, uma equipe muito singular e muito importante, né? A gente não tem conseguido, por questões né, de tempo e coisa assim, de se encontrar fisicamente, mas a minha preocupação com essas reuniões de 15 em 15 é realmente esse intercâmbio entre vocês, esse trabalho coletivo de Uhum. apresentar aquilo que vocês viram ali, todo mundo em cima de uma mesa, trazendo seus probleminha para os colegas dar palpite ali dentro, né? Então, um lugar que é de conversa, né? E claro, e é quando eu digo vão para o salão, porque essas pessoas apresentavam no salão, faziam exposições, iam para o congresso, apresentavam lá dentro, né, nos pôsteres que tinha, coisas que vocês podem fazer. Não fazem? Entende? Por que não fazem? Por que não vão aos congressos? Vocês que já são formados, por que não vão nos congressos? Por que perderam o pedal de ir para congresso? Só porque vocês se formaram? Então, sabe, eu acho que isso implica a diferença entre alguém que vai fazer, que tem o perfil de pesquisador e aquele que tem o perfil, eu diria, de um professor que não é pesquisador. Tá cheio. Nosso pós mesmo tem bons professores, mas eles não são pesquisadores, eles não estão no pós, não estão no programa. Eles não têm saco para fazer pesquisa. São militantes, são bons de pesquisa, mas não têm saco de fazer da pesquisa a pesquisa da pesquisa, problematizar Uhum. a sua pesquisa. Não. Né? Diga, Léo. Não, eu queria comentar um pouco sobre os DVDs interativos, né? Uhum. É muito. É,
me trouxe memórias da minha infância ali, do começo da adolescência, quando peguei, tive os primeiros contatos com os DVDs, que antigamente todos os DVDs, quando vinham, claro, de filme de super-herói, que era o que eu gostava, tinha aquela entrada com o DVD interativo, e aquilo fazia parte da narrativa do filme, contava muito sobre, agregava muito, né? É uma coisa que se perdeu hoje em dia com esses filmes nos aplicativos, tu mal tem o trailer hoje em dia, né? Tu já entra no filme direto, assim. É, É muito louco isso. Fazia muito tempo que eu não lembrava disso, assim. é Como verdade. isso pode agregar pra narrativa do filme, né? A gente não, às vezes não tem essa noção, assim. Não, mas, Léo, um exemplo disso para mim, e que eu sei que tem gente que não vai concordar, mas é esse Oscar da vida. O que são se vocês, eu acho que eu cheguei a passar para vocês uma entrevista acho que é do Scorsese, dizendo que acabou o cinema Hollywood, acabou o cinema americano. Ele disse, acabou, e acabou mesmo. Qual é o filme que vem que vocês as coisas do Tarantino, mas ele mesmo já tem o seu modelito que não sai do, entendeu? Que não sai do chavãozinho ali, Uhum. de espalha sangue por tudo, patati patatá, que até acho tem um bom som, parari, parará. Mas se tu pensar, é modelitos. São modelitos já predados. Não tem ninguém que inove, entende? Dentro de uma tradição. E ele fala isso porque ele diz: eu aprendi horrores com o cinema iraniano, eu aprendi horrores com o Kurosawa, que era o cinema japonês. Ele diz: eu aprendi horrores sobre a questão de figurino, sobre enquadramento, sobre luz desse cinema, desse cara. Quer dizer, hoje em dia alguém vê alguma coisa do neorrealismo italiano? Algum de vocês já foi ver algum filme, entende, do pessoal do neorrealismo italiano? Você sabe que existe o neorrealismo italiano? Não sabe nem que existe. Nem que teve. Algum de vocês viu o filme da Novelle Vague? Nem sabe que existe. Viu o filme de Truffaut? Não sabe. Então, entendeu, Léo? Aquilo que a gente estava conversando aqui. É triste isso, porque é sempre aquilo que é o do momento, aquilo que é o aqui e agora, né? E tu não tem uma noção das rupturas que tiveram no teu campo de conhecimento, né? E como essas rupturas foram importantes e como vocês podem romper fronteiras, podem. E isso faz parte da produção. Quem fez isso, né, na área do Nicolas, está fora do Brasil. Está fora do Brasil fazendo outras coisas. E é uma pena, porque, entende? Então, acho isso, assim, acho que tem tudo isso que a Sônia pondera, mas acho uma acomodação dessa discussão, até hoje, viu, Sônia, dentro da antropologia. A Elisa está aí. Até hoje, que tipo de. A gente viu, né, com o rapaz esse, com a Abelha, que o cara está fazendo cinema na África, em Moçambique, com o celular, que é um pós-cinema, e que isso tem a ver com cinema etnográfico na África, e essa pessoa que é professora não se flagrar, a importância que provavelmente, futuramente, vai ter o Abílio, entendeu? Para o cinema etnográfico, como foi os três caras amigos lá do Gerlot, para o cinema africano, ela não se dá conta disso? Não se dá conta da importância do trabalho que esse cara está fazendo e as circunstâncias nas quais ele está trabalhando e o quão criativo é esse cara? O quanto ela pode apostar na criatividade desse cara? Então, é por ambos os lados, entende? Né? E isso, né, Soninha, tu sabe que não envolve ter bolsa, não ter bolsa. Sim. Anos da minha vida não tive bolsa. Uhum. Anos da minha vida não tive bolsa. Agora mesmo, estou sem bolsa e estou aqui produzindo com vocês. E vou continuar indo ao congresso e vou fazendo, sem perspectiva, provavelmente, de ter bolsa produtividade, mas estou, porque é uma questão para mim de sobrevivência intelectual. Se isso não for importante para vocês, é importante, tem que ser importante. Senão não vale a pena, pô. Diga, Elisa. Uhum.
Diga, amor. Oi, me ouvem? Não, Sim, eu tá. só queria complementar, porque se a gente for pensar, a gente não precisa nem ir tão longe, né? Claro, a gente está falando de um caso específico do cara que está lá em Maputo, num lugar no interior lá, com uma dificuldade técnica e que tem essa dificuldade de inclusão. Mas se a gente pensar a cidade de Porto Alegre, a gente também tem esses problemas, entendeu? Tem gente que está fazendo cinema na periferia e que tem uma dificuldade de acesso para alguns lugares e algumas categorias aí. E não, por mais que se fale de inclusão, de inclusão digital, de vaga, enfim, a gente ainda tem uma defasagem de acesso para essas pessoas, né? No Morro da Cruz tem um cara que faz cinema que é um cara fantástico, que é o Criston, sabe? E ele começou fazendo nada. Agora, depois de um tempão, ele conseguiu acessar uma universidade. Então, assim, sabe, a inclusão. Trancou aqui, Elisa. Travou, Travou, né? caiu. Caiu. Mas importante isso que a Elisa falou, porque vejam bem, o salão de iniciação da URGS, para todos vocês aí saberem, esse salão, ele era feito, tá? Ele era as escolas públicas de ensino de primeiro e segundo grau vinham ao salão de iniciação da URGS, que era na ESEF uma parte, e a outra na parte aqui da reitoria, as escolas vinham e ficava aberto para as escolas estarem, entendeu? De primeiro e segundo grau, as escolas públicas virem assistir as apresentações, virem a assistir né, o salão de IC tinha lembra, Sônia, ali Sim, no campus aqui Campus Central, não, e no campus da ESEF, eles ZEF. tinham sabe a Bienal? Eles tinham nichos onde a gente trazia os computadores para as crianças operavam com isso, e ficava filas de gente. Agora, Elisa, cadê a relação da URGS entre pesquisa, ensino e extensão? Extensão. Zero, Mas- Elisa. Zero, zero. Mas é isso que eu digo, Porque Ana, como é sabe? que tu pode E sensibilizar pessoas assim, trazendo as escolas públicas para dentro dessas atividades? Isso Não, aí e fez é, muita formação para os alunos também. Os alunos do ensino público, eles tinham uma identificação com isso e muitas vezes até o direcionamento profissional mais tarde. pois é. Tá? Então, tu tem outra coisa, é que esse tipo de produção de conhecimento, entende? A universidade produz também, mas fica enclausurada no seu si mesmo. É, Então, tem também dentro da universidade. Claro que, sim. infelizmente, hoje em dia são cada vez menos, né, Elisa? Mas até isso, né? O quanto as pesquisas retornam para esses lugares, mesmo, por exemplo, se eu pesquiso uma periferia, quanto disso retorna? Porque nem todo mundo tem esse esforço que a gente está fazendo, né, Ana? Não, Como não é, o mas quanto do nosso, o quanto das nossas pesquisas é travado o muro da universidade? E que esforço a gente está fazendo para isso? E aí é isso que eu digo, tem que reconhecer que é possível sim a universidade, se quiser, fazer esse tipo de projeto, só que é isso que eu queria mostrar hoje, ele é bem complexo, ele envolve uma questão interdisciplinar, ele envolve um trabalho de equipe, uma responsabilidade de cada um de nós, como membro de uma equipe, de um coletivo, de fazer o que lhe cabe no latifúndio, para isso que vá conseguir tocar adiante. Se não fosse isso, nós não teríamos a produção. Se não fosse o comprometimento dos bolsistas que ficaram dentro do BIEV por anos seguidos, nos diferentes momentos da sua vida, e que contribuíram, e que esse legado é que eu estou tentando fazer vocês entenderem de onde vem e para onde vai, porque sou eu que estou tentando transmitir isso para vocês. Tá? Sou eu que estou tentando fazer com que vocês se encaixem dentro entendeu? Dessa filiação e tenham noção disso daí. Tá? Para quê? Não é só para o projeto. Um deles é finalizar bem o projeto. Né? A gente está gastando dinheiro porque é o dinheiro público. As bolsas de vocês, o dinheiro, as coisas que a gente está gastando, é dinheiro público. Vem de gente, como tu mesmo diz, que paga imposto, entende, Elisa?
Então, eu acho que é importante, porque vocês, a vida profissional de vocês não vai acabar com o projeto, vai continuar adiante. Diga, Léo, eu não estou vendo o que o Alexandre está botando aqui. Oi. Não, só voltando um pouquinho para o texto, para a apresentação, Cristiano. Eu achei legal, né, destacar essa parte de como sempre teve essa preocupação com a gestão de documentos, né, e com esses conceitos da arquivologia. Então, ali dá para identificar o princípio da proveniência, né, que seria a não mistura dos fundos documentais, Ótimo, ótimo, o Léo. princípio da unicidade, cada documento é único dentro da sua forma, né, dentro do seu formato, do seu suporte. O conceito da organicidade mesmo, que os documentos têm que manter uma relação orgânica entre si, né? Então, são algumas coisas interessantes assim que dá para notar na apresentação. Uma outra coisa, né, que por essa característica de um banco de dados multimídia, né, essa mistura de suportes em um mesmo fundo, né? Isso é uma coisa que é meio incomum, se a gente for ver, mas é muito interessante, assim, é uma coisa meio bem assim incomum, que geralmente a gente tem aqueles fundos já com suporte, uma característica de mesmo suporte, assim, sabe? Uhum. E tu ter essa diferença, assim, é bem interessante, me chamou a atenção isso. Mas, Léo, aí eu vejo para ti, para a Ciene, o pessoal que vem aí da arquivologia, para Ana Laura, é que a diferença do que vocês estão lidando, eu faço questão, ressaltei isso na entrevista, né? É que esse acervo é um acervo de uma instituição de ensino e pesquisa, né? Isso é muito importante, porque isso é o desafio de se organizar arquivisticamente uma pesquisa. Principalmente, tu tem razão, tendo por base uma pesquisa visual, audiovisual, em hipertexto, com vários suportes. Isso eu acho importante para vocês, porque vá que a Ana Laura queira fazer um TCC, Ciene vai para o mestrado, tu também, ressalte-se isso, porque é diferente de um museu, é diferente de um centro de documentação. É um centro de documentação, mas é um centro de documentação que reúne um núcleo de pesquisa com uma trajetória longa de vários anos em que a pesquisa foi se desdobrando em outras pesquisas, né? Aí aquela maldição que eu não consigo resolver com aquele rapaz, mas eu mandei um WhatsApp para ele também, que é o Diego, sobre o memorial do Bieve. Porque o que queria o Diego? Ele intercalar, né, os projetos. Ah, terminou uma, não é. É que enquanto um estava terminando, a gente já estava gestando o outro. Enquanto o outro estava sendo gestado, eu já estava adiante no outro. Então, eu não posso conseguir botar. É uma arqueologia, porque são diferentes camadas. Eu não posso botar assim linearmente. E para ele, a dificuldade estava em entender como é que uma coisa não terminou, mas eu já comecei outra. Porque é assim. Porque a gente criava outro projeto para dar conta de ter verba para fazer sustentação, de pedir bolsa para aquilo. Vocês estão entendendo? Então, não é um processo que tu faz, entende? Eu vou aqui, aí depois eu vou aqui, aí depois eu vou, né? Continuo aqui, daí eu continuo aqui. Não é assim. O Bieve foi fazendo, é uma arqueologia, por isso que quando eu falo da árvore bieviana, porque ela foi indo, ela tinha um tronco, foi se ramificando. Agora, se tu vai para uma árvore, tem uma lógica de por que os galhos estão fazendo certos percursos e dos galhos saem certas folhas que dão certos frutos, entendeu? E isso ele queria emparelhar, e eu dizia, mas não dá para emparelhar, Diego. Eu não posso. Mas é que tu tem uma coisa que tu botou, que é o Navisual, mas o que eu posso fazer? O Bieve não existe se não tivesse o Navisual. Então tem uma anterioridade. Eu brinquei com ele. Sabe aquela sementinha que tu tira, né? Quando tu comeu a pitanga e sobrou a sementinha? Tá? O Navisual é aquela sementinha. O que eu posso dizer? É pior. O Navisual é a terra onde eu botei a sementinha. Porque sem a terra do Navisual, não teria o Bieve. Então, o que eu posso fazer? Está lá, antes, entendeu? E ele não conseguia entender isso. Então, eu considero o Navisual a terra onde eu vou plantar a sementinha do Bieve, que vai germinar, e tá, daí vai se ramificar, entende? Eu brincava com ele. Por isso o conceito de árvore.
mas ele queria encaixar, e eu dizia, não encaixa. E esse é um dos grandes problemas, viu, Nicolas, de por que que a gente não caminha adiante na árvore Biaviana, porque ele tem uma dificuldade enorme vindo da programação, e olha que o Diego já fez milagre ali no site, mas ele tem uma enorme dificuldade de pensar em como ele vai botar o que já está no site. Eu já digo, pelo amor de Deus, Diego, já está no site tudo que tu tem que botar. É só tu pegar e distribuir na linha de tempo que está ali, que tu mesmo criou. Ele não consegue entender, e eu menos ainda, entende? Porque é sinal que eu também, né, Nicolas, eu sei explicar para ele a linguagem do programador, né? Na outra encadernação pode ser que eu vá fazer programação, né? Por enquanto, a casa é o que a casa oferece. complicado associar, né, Ana? Hã? É complicado associar. Ainda Claro, mais a gente Nicolas, mas Ah, isso daí é pesquisa, não é uma aplicação, é pesquisa. É isso que eu digo, Diego, tu paga lá no Instituto de Geociências, tu aplica, aqui é pesquisa. Bom, aí quando o guri se interessa por isso, Freud explica ou não, mas ele panica. Aí entra em surto, daí ele começa a tomar remédio, tá entendendo? Porque aí outras coisas aconteceram na vida do guri também, que não tá fácil. Mas é isso, Nicolas, para entrar ali dentro tem que querer pesquisar. Ainda bem que eu tenho, né, o Leandro, que resolve fazer isso no Tainacan, que tive o Cassiano, que soube fazer isso também, o Vinícius, o Matheus, que entrou nessas aventuras, que eu espero ter parceria com vocês de entrarem nas aventuras aí também, né? Mas então não é para uma aplicação, né, Léo? De novo, né, o pessoal da arquivologia. Não é uma mera, ou da história, não é uma mera aplicação. Porque já deu para vocês verem o que eu apresentei hoje, que não se trata de uma mera aplicação sobre a escrita etnográfica que eu aprendi como antropóloga quando eu entrei para antropologia. Não é. Não é, eu não escrevo mais como Malinowski escrevia. Se vocês pegarem a minha dissertação, não tem nada a ver com o que é a minha tese. Nada, nada a ver. Porque eu fui rompendo padrões com a escrita da antropologia. Então, pesquisa é romper com esses campos conceituais para ir um pouquinho além, provocar. Agora, é isso, né, Nicolas? É uma aventura. Né? E aí, claro, né, tem que querer entrar nessa aventura. Eu imagino, Nicolas, que não deve ser fácil, mas está afim de entrar na aventura, está afim de, entendeu, de explorar isso, porque acontece o seguinte, né, Nicolas? Desculpa, mas o Cassiano provavelmente não está no Brasil, como o Matheus daqui a pouco também não vai estar. Esses caras vão estar indo para os Estados Unidos, vão estar para outro lugar, eles não vão ficar aqui. Eles vão para o Vale do Silício, tu me desculpa, vão ficar aqui? Não. Por quê? Porque a pesquisa aqui dá vontade de chorar nessa área. Aí tu exporta, entende? Agora, é isso, né? né? Se eu quero ficar aprisionada com isso aqui, aí eu vou fazendo feijão com arroz. Eu quero sair adiante, de novo, onde está a Rosana? Dando aula lá entendeu? Numa universidade na Inglaterra. Aonde está o Rafa? Está no outro lugar. Aonde está né, a menina essa que... a Thaís está no Canadá. Quer dizer, onde estão essas pessoas? Estão lá fora. Estão em tudo que é canto, entendeu? Sei lá onde é que os outros vão parar também. Qualquer hora dessa também estou pegando as malas, estou indo para o raio que parta. Vocês estão entendendo? Então, é isso. Essas pessoas estão numa aventura. Para onde vai a minha vida profissional? Não tenho a menor ideia. Vai atrás do que eu estou pesquisando. Agora, vai ficar fechadinho? A gente conhece isso, né, Sônia? Então, é isso, meus amores. Fechamos por aqui, porque eu já estou até rouca e cansada. Você viu para alguma coisa essa apresentação? Maravilhosa. Flávia, eu gostaria fantástico. que tu apresentasse o Louco e a Busca pela Letra na outra quinta. Pode ser? Não estou ouvindo. Eu vou tentar. Não, não vai Qualquer tentar coisa. nada. Apresenta o PowerPoint e a partir dali, só isso. E traz suas dúvidas. Eu estou apresentando desse jeito, e o Felipe também, porque, claro, que eu organizei isso, né, meus amores? Mas vocês é para apresentar e trazerem dúvidas. Mas Qual como que eu tu está lidando? tentar? Só um pouquinho aí que eu já vejo aqui. Eu não peguei. Um pouquinho. Vou aproveitar Oi, então vai, para pode ir.
comentar com o pessoal que semana passada eu e a Ciene fizemos uma entrevista com a Ana, que vai entrar no ECOA, que é um podcast de arquivologia. E foi uma entrevista, mas foi mais uma aula, assim. Pobre de mim. Eh, E tá, acho que essa semana eu vou conseguir botar no ar, daí eu vou compartilhar no grupo. E se alguém tiver Isso. interesse, Tá. seria bacana. Só um Ela falou sobre pouquinho bem aí. interessantes. Mas Deixa é eu ver isso. aqui. Eu mandei isso para vocês, né, Flavinha? Eu Ah, tá aqui, mando, ó, eu tá aqui. mando. Tá aqui. Tá. Só acabou a bateria do meu computador. Não, para lá. Não, mas eu mandei para vocês o link, né? E Mandou? também tá, Mandou, deixa eu ver aqui. Eu vi no grupo hoje. tá aqui. Eu já vou apresentar um pedacinho só para Flávia se entusiasmar. Olha aqui, Flavinha. É esse que eu quero estar presente. Informação do lucro da minha. Hum, Aqui é todo o processo da questão da escrita e da relação entre Laura e Ana Laura, sobre a relação entre a escrita e o desenho e a figura. Ó, ah, tá? Ó, as histórias de como é que era isso aqui, tá? Que é tem algum para texto que eu usei? tem esse texto, esses dois textos da a Laura, né, Laura? Eu acho que tu podia. Tem o PowerPoint, Laura, que eu passei para ti sobre arte e etnografia e arte. Tu podia passar para a Flávia depois o link? Posso sim. Tá. Porque ali eu acho que foi uma apresentação de uma oficina que eu fiz com o Flávio sobre a questão da relação da arte com a etnografia e depois da etnografia com a arte. E aí tem esses que são as práticas escriturísticas, são dois artigos de Iluminuras que está lá comigo, com sou eu, a Vivi, eu acho que o Rafael Lopo e a Priscila Farfã. São dois artigos que a gente tem ali que é sobre a escrita, a Tá. desterritorialização da escrita. Está lá no. Aí tu baixa, mas é sobre essa questão que eu estava pesquisando na época, porque eu estava lá no Gempa, né, Flávia? Eu entrei nuas, porque a gente estava trabalhando, pessoal, com alfabetização das crianças e tinha a Sara Paim, lembra? E o pessoal Sim. da arte também. E aí ela dizia que a criança, para a criança, o alfabeto era um desenho. A criança tinha que aprender a desenhar a letra. A letra não era letra, ela só vai entender o sentido da letra entendendo a partir do desenho da letra, né? As diferentes formas de desenhar a letra. E a criança só desenha a letra, pasmem, quando ela é capaz de pegar a linha e fechar a linha. Vocês já viram isso? Criança pequenininha não fecha a linha. Mas quando a criança consegue fechar a linha, é quando ela vai estar apta para começar o alfabeto nosso, né? Né? O nosso código alfabético, né? E, então, a importância da caligrafia também, da escrita manual para a criança, né? Para ela, então, o desenho, né, é o que a gente chama, desenhar a letra é o que a gente chama do pré-silábico 1. Ela não está silábica ainda, ela está no pré-silábico, ela está desenhando a letra. Com isso, eu entrei, então, no desenho da arte, o desenho, a figura, né? E a questão da alfabetização. E fui atrás da história da leitura e da escrita, práticas de leitura e escrita. E aí que entrei com esse historiador, né, que eu já acudi, e depois com a obra do Chartier. Isso eu fui trazendo para o grupo da escrita, para refletir em como é que a gente estava desconstruindo a escrita, né, a escrita do código alfabético nosso, né? E aí toda a questão da imprensa, tu vai ver aí, né? Porque também tem a questão da imprensa. Eu não sei se vocês aí da arquivologia já pegaram texto manuscrito, já? Eu ia te perguntar como é que é o nome daquela técnica ali que tu mostrou
que eles desenhavam, que os documentos medievais tinham muito Ah, aquela... eu não vou dizer isso, isso é da apresentação da Flávia, pode guardar essa Tô com pergunta? aquilo na cabeça, eu não tô Ah, ótimo, lembrando. essa pergunta a gente vê na próxima quinta. Eu As tô... iluminuras? Isso, São aí, Iluminuras, por isso a revista Iluminuras. tá. A brincadeira da revista Iluminuras era isso. Se vocês entrarem no YouTube, o Iluminuras aparecia isso. Era um desenho que a coisa aparecia, tinha uma musiquinha no fundo, e aí, que era da TVE. Era uma vinheta que a TVE fazia da TV Minuto. E a partir dali entrava uma crônica, tinha que ser 1 minuto, que a gente botava lá, e aí fechava com isso. Então a ideia do Iluminuras é isso. Mas aí eu acho que tem uma importância da impressão, né? Porque uma escrita manuscrita, pessoal, no período medieval, ela não tinha separação. A gente já viu umas coisas assim. Por quê? Paleografia. Porque a escrita servia para o cara ler. Então eu precisava do cara que escrevia para ler. Então, por isso que o Rancière chama a palavra, o louco da letra, que é quando tu fala, tu lê, e aí vai para Ana Laura. Quando a gente lê alguma coisa, Ana Laura, que está escrita, a gente dá vida àquela palavra que está morta, que está dormindo e está atrás de um pai e de uma mãe que faça ela ter vida de novo. Tá? Então, a importância da questão oral passar para a escrita e a escrita poder ser lida mantendo a oralidade. Então, esse manuscrito medieval, ele começa a ter frase, parágrafo, com a invenção da imprensa. A imprensa normatiza. E a imprensa normatizando essa escrita é que vai apoiar a ideia de que a escrita é mais objetiva do que qualquer outra forma de escrita, porque ela é ordenada racionalmente, entendeu? Por parágrafos, por dentro dos parágrafos, né? Frases, as frases por parágrafos e os parágrafos na estrutura. Então, toda essa montagem que nós temos hoje nas nossas teses e dissertações está ancorada nessa visão positiva, né? Cartesiana, né? Da razão, né, do que o Kant chamava, né, que é a razão mais abstrata. Ou seja, escrever permite eu controlar o pensamento, organizar de uma maneira que depois eu possa ler o meu próprio pensamento criticamente, entendeu? Não era assim que funcionava o cara quando fazia a escrita monográfica. Ele abria o papiro, né? E aí ia para a praça e lia a ordem do rei, biriri, borari, 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 bororó, e ia pegando aquele papel, ia enrolando, 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 e ele lia tudo. Então, o cara que escrevia o que era falado, que é o escriba, era fundamental nessa época. Porque ele tinha que escrever aquilo que o rei dizia. Só que o que ele escrevia, depois ele tinha que ler. Essa é uma das dificuldades. O cara que aprende, que lida com esse tipo de documento, não aqui, né? Os nossos aqui já têm essa estrutura, né? Mas quando tu lida com isso, quase que, eu diria, do ponto de vista de um acervo da Europa lá, que tu tem a alta Idade Média, tu não tem isso. Tu não tem a imprensa, né? Tu não tem a ordenação. E isso é uma coisa que vai aparecer, né, Flávia? A forma como a gente vai organizando e como a ciência, as humanas, né, vai trabalhar nessa mesma operação de uma visão positiva e positivista de que só a escrita, né, é que permite uma reflexão, o cogito bem estruturado, né? A razão, né, abstrata, né? A outra, não, porque ela está muito mediada, a razão prática do Kant está muito mediada com aquilo que é eu falo o que eu faço. Isso aparecia muito no Gempa também com as mulheres. Aí tu dizia, não, mas como é que a senhora faz o pão? Assim, ó, eu pego a farinha, eu isso, eu aquilo, eu aquele outro, razão prática, entendeu? É um saber fazer. Aí tu pergunta hoje em dia para um padeiro, não, eu pego a farinha, eu peneiro, porque aí eu preciso separar os grãos do caralho a quatro, aí eu tenho que deixar o levedo fazer, porque o levedo tem que ficar tal tempo. Ele tem toda uma razão técnica, né? E discursiva para isso. A pessoa que faz o pão simples, ela vai dizer, vai falar fazendo.
né? Assim, ó, eles inclusive isso, faz assim, ó. Aí tu pega, daí tem as mãos, aí tu pega, daí tu fé, daí tu joga, daí entende? Eles vão falar inclusive com o corpo, né? É ou não é fácil? Então é completamente diferente quando o cara já está técnico, né? Porque ele já Na aprendeu. cultura popular também tem isso, né, Ana? Das pessoas, eu escutei muito das pessoas dizerem, não, eu não sei nota nenhuma. O que eu aprendi foi imitar isso aqui, eu sei fazer isso, isso e isso. E mostrar. Então, assim, tipo, na real tá fazendo nota, só que não sabe qual nota é, o nome da nota, Vale, ou como vale. teorizar. Ou mesmo produzir instrumento musical, né? A mesma coisa. E o que o pessoal pós-construtivista falava, que a gente trabalhava no GEMPA, é que eu não consigo ensinar o adulto analfabeto se eu não partir desses esquemas prévios que ele utiliza para se virar na vida. Porque acaba que essas mulheres né, Flávia, é que fazem os doces de Pelotas, tem as receitas do doce de Pelotas, né? E aí, né, ensinar essas pessoas é partir do esquema prévio, que é o saber fazer deles, né? Para partir dali elas aprenderem. Porque é impressionante o que elas faziam na matemática, por exemplo. Elas não sabiam fazer conta, mas elas sabiam exatamente o valor da coisa comparando uma com a outra, saber prático também. Então, para ensinar matemática para ela, tinha que partir dos esquemas que elas tinham, de como é que elas se movimentavam, inclusive que não sabiam ler para chegar nos lugares onde elas iam buscar emprego. Ou para ler o que estava nos produtos das embalagens e o preço para elas conseguirem ir no supermercado comprar. Porque tudo era uma gambiarra, porque as patroas não sabiam que elas eram analfabetas ou semi-alfabetizadas. Enfim, vamos, deu, tchau, beijo. Vamos lá. Beijo, maravilhosa. Tchau. Tchau, 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 tchau.